Fala, Douglas, tudo bem? Tudo ótimo, Matheus, e com você? Tudo certo também. Que bom. Boa. Estamos ao vivo aí. Primeiro, muito obrigado aí por aceitar o convite. É um baita prazer aí conversar com você, escutar um pouquinho aí de como é que vocês estão usando o demo dentro da Sile e tudo mais. Até apresentando aqui para a galera, né? Para quem não conhece, esse aqui é o Show Your Product. Então, é um webinar que a gente faz aí quinzenalmente. A gente sempre chama alguns clientes aí que são cases de sucesso. Cara, bom, primeiro, obrigado aí. Acho que seria legal você também se apresentar para a galera, contar um pouquinho aí o que a Sile faz, né, e tudo mais, só para a gente começar o papo aí com todo mundo com contexto. Boa, claro. Gente, prazer enorme estar aqui. Matheus, mais uma vez aí, obrigado pelo convite, Get Demo. A gente, com certeza, é cliente, a gente adora a plataforma de vocês e toda essa história que vocês estão construindo. Gente, a Cial, falando um pouco de mim antes de falar da Cial, enfim, eu sou o Head de Marketing ali da operação aqui Brasil, tenho alguns poucos anos de experiência em marketing digital, enfim, como eu sou mais antigo, peguei toda essa evolução do off para o online, e é isso aí, a cada dia eu sou muito inspirado por dados, adoro decisão baseada em dados, então gosto muito de toda essa evolução que está acontecendo, e, enfim, tem sido muito divertido aí estar nessa cadeira. E falando um pouco da Cial, eu acho que né, muitas pessoas não devem conhecer, mas a Cial Dun & Bradstreet é uma empresa, né, de quase 200 anos ali, 184 anos para ser um pouco mais exato. Contar um pouquinho da história, tudo começou lá nos Estados Unidos, quando um dos fundadores, né, ele criou a primeira base de dados ali de informações de créditos confiáveis. Depois, a partir daí, foram surgindo concorrentes, isso a gente está falando de 1800 e alguma coisa, né? Algumas fusões e aquisições, e aí criou-se, né, a Dun & Bradstreet, a gigante americana de dados, como a gente conhece hoje. E aí, em 1963, eles criaram o DUNS Number, que é basicamente ali o nosso CNPJ internacional, como é o apelido dele por aqui, que é um sistema de numeração internacional, foi adotado internacionalmente e hoje ele tem mais de 600 milhões de empresas no mundo usam esse número DANS. Então, aqui um exemplo no Brasil, a gente tem, por exemplo, a Apple, Google, o nosso próprio governo, enfim, Volkswagen, tantas outras empresas que exigem esse DANS number para, enfim, ter relações comerciais ali. E isso fez com que a gente construísse a maior base de dados comerciais do mundo. E aí, quando eu falo o tamanho dela, às vezes não é tão, né, não parece tanta coisa, mas a gente tem mais de 10 milhões de atualizações de dados diários, mais de 120 milhões de fontes de mídia, e isso não só no Brasil, ao redor do mundo, né? Então a gente pode com certeza dizer que hoje nós somos a maior provedora de dados e soluções da América Latina. Mas a gente não parou aí, tá? Então a gente não é só um birô de dados, né? Desde alguns anos atrás a empresa vem se modernizando, vem desenvolvendo plataformas, né, para os nossos diversos públicos-alvo. Não é fácil, mas a gente tem ali desde gerente financeiro, gerente comercial, aliás, o povo de finanças, de comércio, de compras, né, ESG, cara, compliance, tudo que tem relação com dados, prospecção, a gente atua e a gente tem plataforma para digitalizar a operação, porque, né, essas áreas de suporte de administrativo passaram por um déficit muito grande aí. Mas nosso core sempre foi apoiar empresas de todos os tamanhos aí a terem um crescimento sustentável e lucrativo, tá, Matheus? E aí, aqui no Brasil, a gente está falando dos clientes, a gente tem TOTUS, tem Itaú, Siemens, Citrosuco, cara, são mais de 20 mil e somos uma empresa de mais de 400 colaboradores aí ao redor do mundo, né? Mas o nosso foco de atuação é a América Latina, tá? Então, eu sou bem... Vai me cortando, tá, Matheus, que eu falo bastante. Você tá aqui para falar, é isso mesmo. Cara, não, muito legal. Eu sou do mercado de dados, né? Antes de começar a empreender com a GetDemo, eu vim do mercado de dados também. Eu já conheço a Cial há bastante tempo. Porra, é uma empresa, como você falou, centenária aí. E uma coisa que eu acho que é super legal é que vocês estão vindo numa tocada de conseguir inovar, né? Normalmente a gente pega muita empresa que já está há muito tempo no mercado, tem uma dificuldade de conseguir sair com tendência nova, e eu acho que uma coisa bem legal, né, é que vocês estão conseguindo ver os desafios, o que está mudando no mercado.
E aí eu já caso até com a primeira pergunta para você, né? A gente está vendo hoje que a jornada do comprador B2B ela está sendo muito mais digital, mais autônoma, né? Os players estão focando muito mais em ter experiências mais PLG, vamos falar assim. Os decisores estão mais conectados. Então, se você pega, pô, a venda B2B há 10 anos atrás, era muito aquele negócio de sentar com o cliente, né? Tomar um café, uma venda extremamente relacional. E a gente vê, claro, isso continua, principalmente na venda enterprise, mas ao mesmo tempo, né, as empresas têm demandado também, de alguma forma, conhecer antes os produtos, ter alguma experiência mais self-service, né? E, cara, como é que vocês identificaram essa mudança de comportamento? Porque é uma coisa que eu achei super legal, né? Vocês são uma empresa, como eu falei, centenária, e vocês vieram buscar essa tecnologia de demo, que é uma tecnologia relativamente nova no mercado, muito rápido, e vocês conseguiram se tornar um case de implementação disso bem rápido, né? Eu queria entender como é que isso surgiu isso para você, como é que você viu que existia esse desafio, em que momento você falou, puta, eu acho que eu vou buscar alguma tecnologia como demo interativa para agregar nesse processo. Eu acho que, cara, a nossa história foi muito assim, né? Engraçado isso, porque a gente sabia dessa necessidade, a gente já vinha sentindo durante todo o processo, né? Não é porque a gente tem uma pegada ali que tem horas que a gente é uma empresa de 200 anos, tem hora que a gente é uma startup de 7. Então isso é muito louco, porque para algumas coisas, por exemplo, dados, né? Toda a nossa segurança, os nossos certificados, enfim, esse grande data lake de dados ele é muito restrito, então não é todo mundo ali. O nosso dado a gente cuida muito ali, então tem uma série de processos, é super engessado e tal, seguro. Por outro lado, a nossa área de growth ali, de expansão, novos mercados, quando a gente decidiu abrir operação aqui no Brasil e ir para cima e gerar, né, demanda, impactar o mercado com essas plataformas e tudo, o processo é muito mais rápido e o timing, assim, é essencial. Então, eu diria que hoje, né, há muito tempo atrás a gente fazia planejamento de 1 ano, depois ele veio caindo para 6 meses e hoje em dia o negócio já está trimestral. O surgimento de dados e esse mapeamento da jornada muito mais claro ali fez a gente perceber de verdade, Matheus, que estava faltando algo, sabe? Então, a gente sabe que o público latino compra muito por referência, mas cases de sucesso, toda essa história, né, dores, elas vão até um certo ponto. Tem uma hora ali que se você não mostra a sua plataforma, cara, você não tem, parece que fica faltando uma coisa ali no consciente da pessoa que está do outro lado para tomar decisão. E a gente já vinha sentindo essa dor, tá? Assim, e aí a gente, né, enfim, as nossas plataformas são diversas, então é muito complicado para a gente, né, construir ali ambientes de demonstração. Isso ficava muito restrito a uma etapa do funil mais avançada, e a gente teve aquela imaginação, pô, e se jogar antes? E aí, quando a gente começou a pesquisar, a gente encontrou vocês e casou exatamente de ter um evento, depois eu vou falar, né, mais para frente aí desse case, que acelerou todo esse processo e a gente já viu o impacto, né, na cara ali. Então, acho que, assim, hoje, né, é muito fácil a gente se organizar por dados, apesar que dados, se você não souber ler, eles são só números, né, então tem também esse componente, mas eu acho que cada vez mais está muito mais fácil para uma pessoa de marketing tomar uma decisão baseada ali, porque hoje a gente tem muito mais ferramenta. Então, tá fácil enxergar. E aí, né, se você tem um produto que não tem uma facilidade ali, você não consegue fazer um trial e etc., provavelmente você deve ir pelo caminho mais fácil, que são, né, prints, screenshots, aqueles modificados que normalmente tem o impacto oposto, né, pelo menos a minha experiência é essa, PDFs, PPTs, sei lá, e aí você acaba, enfim, não sentindo, não vendo esse resultado. Então foi meio que juntou a fome ali com a vontade de comer, e aí eu acho que ajudou esse casamento e o fato da plataforma também ser muito simples e muito fácil de operar. Acho que a gente, se eu não me engano, eu peguei a senha, a gente fez o onboarding ali de uma semana, 2 dias depois a gente já estava no evento, a gente usou a demo para num display, e, cara, foi maravilhoso o resultado. Mas eu não vou falar que eu tô fugindo muito da pergunta. Mas é isso, tá? Então, acho que hoje em dia tá mais fácil. E se você tem essa dor, você que tá escutando aí, não negue a você essa dor. Vai atrás, enfim, pesquisa, olha bastante, que com certeza hoje em dia a gente já tem muita tecnologia disponível que muitas vezes está na sua frente, mas você não teve tempo de ver ou de pesquisar ou não foi impactado ainda. Então, meu conselho é esse, vai para cima.
Legal. Um ponto bem bacana que você comentou é realmente essa questão de quando você vai comprar um software, você entra num site e alguma coisa falta para você tangibilizar o que o produto faz, né? Hoje, quando você abre o site de uma empresa de software, normalmente, se o cara não tem uma demo, um trial, coisa do tipo, você vê lá, beleza, o cara atende tais clientes, ele faz você ganhar mais, ele faz você perder menos, mas como, né? Então, uma coisa que eu costumo falar, né? Pô, a cada, sei lá, 100 visitantes do teu site, no máximo 3 a 5 vão de fato cair para uma demonstração com o vendedor. Todo o resto, na verdade, são pessoas que você está deixando de educar de alguma forma, porque não necessariamente elas estão no timing de ir lá e fazer uma reunião de vendas, né? Então, você está pegando aquele cara que às vezes é um potencial cliente para você, ao invés de você entregar alguma coisa a mais para ele conseguir avançar ali na jornada de decisão, ele está entrando no teu site, beleza, e está saindo, talvez 6, 7, 8 meses depois, ele seja impactado mais vezes e ele talvez avance para uma reunião comercial, mas você não tem uma forma de acelerar ele, né? É uma analogia que eu faço, é como você querer vender um carro mostrando só o documento, né? Porque no final é isso. Boa. Um PDF, um site sem informação, é igual você querer vender um produto mostrando só a documentação, isso é difícil de encantar, né? E não só na primeira impressão, mas eu vejo que também no processo de decisão, né? Hoje, como vocês têm uma venda, pô, vocês vendem para Itaú, como você comentou, para TOTOS, então certamente tem muita gente envolvida no processo de decisão. Então, muitas vezes o que acontece, né? Vocês vão lá, vocês fazem uma demonstração do vendedor mostrando a tela e tal. Quando sai dali, o que acontece? Manda um PDF para o cliente, ele sai tentando vender internamente aquilo, mas ele perde a força, né? Porque ele não está mostrando realmente o produto em ação, o que faz. Então, eu vejo que a demo acaba também ajudando muito nesse processo de internamente você disseminar um pouco da entrega de valor do software, né? E imagino que vocês tenham utilizado bastante para isso. E aí, até casando um pouco disso que a gente comentou, né? A gente sabe que muita gente ainda, de alguma forma, tenta demonstrar o produto mostrando PDF, né? Fazendo vídeo institucional, fazendo print screen, como você comentou, mas a gente sabe que esse formato muitas vezes não engaja porque ele realmente não mostra o produto, né? O que, ao seu ver, torna as demos interativas mais eficazes do que esse tipo de solução que a galera acaba fazendo, né? Tem algum case, número que chamou a atenção de vocês? Cara, eu tenho vários, então assim, pô, me dá meia hora para falar aqui que eu vou falar vários, mas eu acho que assim, tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, de muito ruído, né? Então, assim, de um over ali de informação. Eu não sei se você já sentiu isso, Matheus, mas tem vezes que você está numa, por exemplo, numa discovery, uma reunião, você está falando com a pessoa e a pessoa claramente não está prestando atenção no que você está falando. E isso é muito surreal se a gente pensar, né, há um tempo atrás isso não acontecia, hoje em dia é isso. A gente, mesmo tendo a reunião de discovery, já tendo passado pelo processo agendado, fazendo a reunião, a pessoa não presta atenção. Como burlar não, passar essa etapa e vencer, né? Então eu acho que assim, se a gente no funil de vendas já está vendo isso, imagina no topo ali do funil da atração e tudo, que é você brigando com outras trocentas marcas ali concorrentes. No nosso caso, a gente tem muito concorrente para cada uma das BUs que a gente tem. Então, assim, como que a gente busca essa atenção? Como que a gente briga por esse espaço, né? E talvez, assim, a resposta não seja brigar, assim, sabe? Então, é muito curioso. E aí eu acho que onde a demo entra, eu acho que a demo, ela consegue aterrissar, porque se você já traiu, você conseguiu iniciar essa conversa, você demonstrou, a pessoa teve o interesse, ela chegou até o seu site por N motivos. Vamos supor, se você, né, for um bom gestor, você vai ter um mix de estratégias ali para carregar a pessoa para o seu site. Quando ela chegou ali, se ela está realmente interessada, e aí dependendo da sua página, da jornada que você desenhou, a pessoa foi lá e resolveu fazer um tour, cara, não é um vídeo, né? Então, assim, o vídeo ele faz parte ali. Eu acho que assim, a demo ela tá naquele momento que eu já tenho essa pessoa um pouco. E o fato de você experienciar, e aí mais uma coisa que eu acho que é legal mencionar, óbvio que vocês fazem isso muito bem, mas para vocês que estão ouvindo, gente, com a Get Demo, é legal porque não é um JPEG da plataforma, né? A gente tem a experiência de navegar na plataforma, mas é uma demo guiada que você só clica onde a gente programou para você clicar. Mas você consegue ver a plataforma em funcionamento e ter um pouquinho do gosto dela. Então, assim, com certeza, quando a gente, né, já tem
essa etapa aí e a pessoa entra, faz o tour, você programa, coloca no seu fluxo e a pessoa passa por isso, o índice de conversão, a atenção que você vai ter ali da pessoa para ver o seu produto é um diferencial absurdo. E aí, assim, te falando, por exemplo, de casos, né? Eu vou dar os números de mais para 2024 ali, que é isso, né? Eu tenho os indicadores tudo legal. A gente começou a, né, a rodar a Get Demo aqui no final ali de, né, agosto, setembro. A gente inseriu vocês no meio do processo do funil em 2 produtos que a gente testa muito aqui antes, né? A estrutura é pequena, então é aquela coisa. A gente tem que tomar muito bem as decisões, começar pequeno e ir expandindo, tá? Então a gente fez basicamente ali o tour básico em 2 produtos que eram os principais ali, não os principais de demanda, não era a vaca leiteira da empresa, mas outros ali que, né, a gente quer, enfim, tinha mais demanda ali para começar uma penetração de mercado. Tá? Então a gente foi, né, colocou as demos ali, foram praticamente 3 meses e a gente teve ali praticamente 1,5 milhão de pipe gerado, tá? Assim, isso inclui dezembro, foram os 3 últimos meses do ano, que foi impactado e teve jornada, teve a demo no meio do processo. Então, assim, com certeza esse número seria, eu acho que assim, 2 vezes menor pelo nosso padrão de ritmo de vendas ali, de pipe gerado de mercado, tá? Aí tivemos diversos feedbacks, a gente incluiu no topo, no meio do funil, então nosso time hoje, por exemplo, de demonstração, depois que sai da Discovery Meeting, eles enviam a demo para a pessoa, com o logo da empresa, tudo certinho, já preparado e tal, facilita muito esse processo, né, Matheus, das pessoas, enfim, voltarem, abrirem, e o mais legal é que quando, né, a gente envia a demo, seja ela no topo, no começo do tour ali, ou seja no meio do processo, com uma demo já personalizada para a necessidade que a gente pegou na Discovery, cara, a gente tem um indicador que a pessoa abriu. Isso também é um outro fator ao nosso favor, que a gente consegue saber exatamente ali qual é a data, qual é o momento de fazer o follow-up, pegar um pouco da temperatura. Por exemplo, mandamos uma demo. Normalmente a gente tem em média de 3 a 6 stakeholders no processo todo, tá? Então, a gente usa muitos capítulos ali, porque normalmente as nossas plataformas são repartidas entre diversas áreas da empresa. Então é muito legal, porque a gente consegue ver quem abriu, quem não está consumindo, qual era a expectativa, deu o timing que a gente estabeleceu do lead, do sales cycle ali, vamos atingir, vamos ligar, vamos fazer, né, ou não, vamos uma ação, qual é o próximo passo. Então isso dá para a gente uma visão, nossa, absurda, né? E é claro, a pessoa está na sua plataforma, vendo a sua plataforma em ação. Então, assim, a chance dessa pessoa, né, até as vendas são melhores depois disso, porque você garante que não vai ser, né, gato por lebre ali, cara, não, tipo, você não vai ter surpresa, você já está vendo, né, a plataforma como ela é. Então, assim, esse, né, é um case ali que a gente ficou surpreso com o volume, basicamente ali no final do ano, foi bem legal, eu lembro desse número, teve 1 milhão, e teve também o case do evento, que foi a primeira vez que a gente usou a primeira demo, a gente fez ela na vertical, colocamos num display enorme no meio do stand, e, cara, eu me senti Apple por um dia ali, porque todo mundo vinha e falava, cara, o que vocês têm de inovação? E, pô, a gente mostrava super legal, a demo ficou ali super alinhada com dor, e aí a gente de marketing vendo as pessoas balançando a cabeça, dizendo, tipo, eu validei dor ali, validei pitch, validei tudo. No final, a gente fez umas 260 demos, tá? E a gente gerou quase 2 milhões de pipeline ali. Coisa que normalmente em atuação de evento a gente gerava 50%, 60% desse valor. Então foi um wow, né? Aí, e desde então a gente está nesse processo de inserir Get Demo por toda a jornada, e enfim, a gente está agora, até o Knowledge Hub, a parte interna ali, o time de Product Marketing, eles já pararam de usar vídeos e a gente está fazendo navegação, onboarding de novos, né, employees, de novos funcionários também. Quer navegar na plataforma? Cara, tem uma demo específica. Então, tá maravilhoso. A gente está adorando usar e tem ajudado a gente não só também, né, nessa parte de geração, mas também na capacitação, no onboarding. A gente tem alguns produtos que são mais levinhos, que a gente consegue fazer o onboarding autoguiado e a gente já está implantando. Então é muito legal, assim, a gente só viu ganhos, assim, acho que, enfim, é isso. Cara, que legal. Esse ponto até do onboarding de colaboradores que você comentou, né?
Um amigo meu trabalha aí na Cial, ele veio me mandar uma foto esses tempos quando ele entrou recentemente, né? Falou, eu tô fazendo onboarding por aqui. Eu falei, caramba, os caras estão usando em tudo, estão usando em marketing, evento, né, onboarding. Achei super legal. E, cara, uma coisa que você comentou ali, né, no começo da tua fala, que eu acho que é muito real, né? Hoje, pô, todo mundo sabe que quando você está fazendo um call ali com o vendedor e tal, às vezes o cliente está viajando, né? Tá mexendo no celular, tá no Slack. Se você ficar olhando para a cara do cliente, você vai ver que ele deve ter prestado atenção em 10% do que você falou. É inevitável, querendo ou não, né? Porque, pô, o vendedor tá lá compartilhando tela meia hora lá. Pô, você começa a apitar teu Slack, teu WhatsApp, é natural, né? Eu mesmo, se eu tô vendo um vendedor me apresentando, eu faço isso. E qual que é o problema disso, né? Vamos supor que o cara tá buscando um fornecedor para alguma coisa, né? Pô, ele vai ver 3 reuniões dessa. Qual que é a chance dele sair depois e lembrar qual que é o diferencial da Cial, da X, da Y, da Z, por exemplo, né? Porque o cara já não tá prestando atenção. Pô, dá 5 minutos depois, ele fala, pô, qual que é a diferença mesmo dessa com essa? Então, eu acho que uma coisa legal da demo é permitir que depois esse cara possa pegar isso, navegar e relembrar. Falar, pô, não, esses caras têm isso aqui. E isso acaba virando uma fortaleza também, né? Porque vários clientes nossos falam assim: enquanto meus concorrentes estão dando PDF, eu estou dando né, a demo interativa, e no final ele usa a demo interativa para vender internamente. Ou seja, pelo ganho do material, ele já está levando a oportunidade, porque o cliente prefere mostrar para o gestor dele a demo interativa ao invés de mostrar o PDF, obviamente, né? Então, essa sacada ela é bem importante, né? Você conseguir depois dar um insumo para o cara tomar a decisão, porque realmente na hora da reunião ninguém está prestando atenção, ou minimamente vai ter a memória curta, né? E a Para gente isso. vê, né, Matheus, o pessoal acessando 3 vezes, 4. Então isso, né, o dado mostra o que você está falando, real, acontece. Então é legal que você vê que, pô, o cara voltou 4 vezes na demo que eu mandei há uma semana ali, e ele, né, e aí ele compartilha, aí você vê o outro lá, acessou um novo e-mail, ó, que legal, da empresa, compartilhou, tá andando o processo internamente. Cara, isso Exato. é maravilhoso, maravilhoso, não tem, né. Exatamente. Não sei se vocês estão usando aí já, mas recentemente a gente lançou a integração com o Slack, né? Para na hora que o lead entra já, ele já recebeu uma notificação. Então, os clientes nossos já criam um grupo ali no Slack das demos. Bum, entrou o cliente, já apita na hora, o cara já vai lá, já vai para cima, já faz o follow-up, né? Já consegue ver se o negócio está caminhando. Chega aquele fim de mês, você tem 100 oportunidades rodando. Pô, quem você acha que vai fechar? O cara que visitou 5 vezes depois, que compartilhou internamente, ou aquele cara que nunca mais acessou? Né? Esse é um problema que a gente tem quando a gente manda um PDF, alguma coisa do tipo. Você não tem essa métrica, você fica lá, pelo amor de Deus, cliente, e aí, né? Alguma atualização. Então fica um negócio, fica meio que aquela caixa preta do processo de venda B2B, né? E julgo a falar que às vezes nem em trial você tem esse indicador, né? Porque eu já trabalhei com, né, em outras empresas que a gente tinha um trial muito bem estabelecido, mas você ficava no escuro, né? Você tinha ali meio que um índice de consumo que era atualizado, né? Não era em tempo real. Então, né, a gente ficava no escuro quanto real se a pessoa estava usando ou não. E aí, todo dia de fazer o follow-up, terminou o período de trial, era uma surpresa. Então, acho que às vezes, né, é até mais legal, dependendo do processo, óbvio, né, dependendo do seu ICP, da sua jornada, do ticket médio, tem muitas variações, mas você ter esse indicador real acontecendo ali é bem bacana. Para quem gosta de dados, é bem legal. Legal. Você até comentou que você trabalhou em empresa que já tinha trial estabelecido e tal. Quero até entender um pouco mais a tua visão sobre o assunto, mas uma coisa que a gente tem percebido muito, né? Hoje tem vários clientes nossos aqui dentro de casa que tentaram em algum momento uma estratégia de trial e depois migraram para a estratégia de demo interativa. O porquê disso, né? Porque o que acontecia? Hoje, primeiro que trial você precisa ter um volume muito grande, né? Porque senão, cara, se tiver um volume pequeno, você está perdendo a oportunidade de sentar com o teu cliente, pegar ele pela mão e levar ele para conversão. Por exemplo, né? Você pega... a gente tem alguns clientes, a gente tem muito cliente de CRM hoje, por exemplo, né? Empresas de CRM. É um mercado extremamente competitivo, né? Então a galera acaba botando trial e não sei o quê. O que eles mais me falavam? Falaram assim, cara, o cara entra no trial hoje, ele cria uma conta e aí ele sai e nunca mais volta. Por quê? Porque você entra no trial, você se cadastra, faz o login, cara, ninguém vai implementar um CRM inteiro para depois falar assim, legal, vou comprar. Então aquilo acaba virando mais uma barreira que alonga o ciclo de vendas e desengaja o lead do que o contrário, né? Porque o cara entra lá, pô, ele não vê nada montado, ele precisa configurar tudo.
que é diferente da demo interativa. A demo interativa, o cara já navega num ambiente que está montado os dashes, já tem os exemplos, já tem os diferenciais, já tem uma jornada. Aquilo não alonga o ciclo de venda, você não depende do cara fazer o onboarding, e o onboarding do trial, querendo ou não, ele acaba sendo um onboarding mais mal feito, né? Por melhor que o produto seja, porque ele precisa, né? O cliente dificilmente vai se engajar tanto. Então, muito cliente nosso buscou a demo justamente por exemplo, cara, não aguento mais meu ciclo de venda alongando, meu cliente se desengajando, quero botar alguma coisa que o cliente veja uma entrega de valor rápida, mas eu não perca depois a oportunidade de agendar uma reunião com ele, né, me aprofundar, pegar pela mão. Como é que você vê isso, né? Vocês também passaram por esse tipo de desafio? Cara, na Cial a gente tem trial, tá? Então, assim, mas é o que você falou, exatamente. Não dava para, né, compartilhar isso com todo mundo. A gente até tentou, mas a gente viu que, cara, não é o momento, assim. Então, quando você percebe isso, a gente jogou mais para o final, né, do funil ali, enfim. Então, quando a gente chega, o processo já está muito mais avançado, tem um real interesse, todas as etapas ali foram cumpridas. Se houver a necessidade, a gente chega a fazer um trial super assistido pelo o consultor da conta, né? Mas e a gente tem esse buraco, realmente, assim. Então, acho que vai da estratégia você só saber usar, mas com certeza ele dá muito mais trabalho. Até as plataformas mais leves, que são mais intuitivas ali, tem esse problema né, de criar conta, de servidor, enfim, toda uma amarração por trás que acaba dando trabalho, e quando a pessoa não está nesse momento. Então, acho que hoje em dia a gente tem muito indicador e muito dado para saber o momento, né, para oferecer a coisa certa ali. Se a gente tivesse falando há uns 5 anos atrás e etc., eu acho que, cara, justo, arrisca, vamos testar, mas hoje em dia eu acho que a gente tem muito dado já para tomar decisão. E aí, mais uma vez, usem dados para tomar decisão, pessoal, porque aí vocês economizam muito esforço, braço ali, né? Economiza dinheiro, enfim, economiza o povo de produto, que tem muitas vezes o processo desses trials não é 100% automatizado, né? Então o processo de criar conta sempre tem uma parte mecânica ali, que tem alguém que manda. Você tá ligado, né? Que tem isso. Às vezes a gente sendo, né, falando na cozinha aqui com você sabe que é. Então, assim, eu acho que vai né, da gente, do gestor de comercial, da cadeira de marketing, trabalhar muito em conjunto para entender esse momento, se complementar ali, porque, óbvio, né, o marketing para ali basicamente na atração, até agendar a reunião, depois entra o time de vendas. Então, o outbound tem que acontecer de verdade, tem que ser uma coisa só, e, cara, de verdade, ter esses insights e manobrar o que você tem na mão ali, mas com certeza é muito mais simples, muito mais rápido, e não tem nem o que dizer, assim. Então, a maioria dos casos entram, dão uma olhadinha. No nosso Faça um Tour no site é mais ou menos assim. A gente tem ali, a gente vê que as pessoas entram, rodam mais ou menos até o quarto, quinto frame, inclusive até um ponto que a gente está evoluindo, né? Estamos melhorando cada vez mais essas demos, baseada no consumo de frames delas ali, que a gente tem esse indicador, e a gente monta um fluxo de e-mail por trás ali para trazer o cara de volta, o WhatsApp, né? Até ele ficar quente de novo e tal. Então imagina se eu fosse criar uma demo e dar essa opção de criar um ambiente demo para aquela pessoa. E no nosso caso isso é bem complexo, porque envolve avaliação de outras empresas. Então, o que ele vai querer testar? Ele vai digitar, por exemplo, o nome da empresa que ele está se relacionando, para ver qual o ranking, né, o ranking dele ali, a saúde financeira e tal. Então, assim, né, é complicado dar uma degustação assim nesse ponto. E aí, eu acho que é isso. A gente tem que saber usar as ferramentas que tem, e vocês vão muito bem nessa primeira etapa. Não estou dizendo para abolir o trial, tá? Por favor. É isso, eu também acho. Eu acho que a gente tem alguns clientes que mantêm o trial, tem demo interativa, tem botão de falar direto com o vendedor. Por quê? Porque cada cliente, às vezes, tem um perfil. Então, você não precisa obrigar o cara a passar por uma demo, a fazer um trial. Você pode botar ele para sentar com o vendedor. Eu acho que isso é uma coisa importante, entender o que o teu consumidor final, né, o teu mercado prefere, para você gerar várias opções. Pô, a gente tem cliente nosso aqui que trabalha com 12, 13, 15 canais diferentes. Demo é um deles, representa um percentual. Então, o que a galera começa a perceber? Fala assim, pô, tem um perfil aqui que prefere vir na demo, e esse perfil aumenta a conversão quando ele vem por aqui. Não, tem cara que prefere pelo caminho de falar com o vendedor direto, às vezes, né, um alto executivo, uma galera mais velha. Então, isso é uma coisa importante, né? A gente ter canais que atendam os diferentes perfis
de comprador que a gente tem, né? A gente não Isso. precisa literalmente falar assim, não, você vai ter que passar por um trial, você vai ter que passar por uma demo. Isso é uma coisa que a galera precisa entender, né? Você ter diversos canais de acordo com o que for mais interessante para os seus clientes é algo super relevante. Até te dando um spoiler legal, né? E com certeza a gente vai colocar vocês na semana que vem para ser piloto disso. A gente está lançando agora uma funcionalidade super legal, que é um avatar realmente especialista de produto que vai dentro da demo. Vai ter uma carinha ali e o cara vai conseguir conversar por áudio com você para ajudar a engajar o cliente na demo. Então ele vai ajudar a explicar a demo, ele vai tirar dúvidas, ele vai agendar a reunião, então ele já vai falar assim, ó, vamos fazer uma reunião, já vai estar integrado com o Calendly ali do vendedor, né? Então vai ser um negócio bem legal para ajudar nesse engajamento que você comentou. É um negócio que a gente está postando bastante aí, mas espero que a gente depois faça um webinar só para falar do quanto que isso teve de ganho para vocês. Pô, legal pra caramba, bora testar. Vai ser legal. Cara, pegando aí mais um gancho, né? Uma coisa que eu queria ouvir de você, pô, hoje você lidera uma operação de marketing aí de uma empresa que é referência total no mercado. E muitas vezes a gente acaba vendo empresas que são referências no mercado indo numa linha contrária dessa visão de deixar o seu produto mais visível. Muita empresa fala assim, cara, vou esconder meu produto que eu não quero que as empresas copiem. E eu vejo que vocês liderando o mercado, né? Você veio numa estratégia aí como head de marketing, de, cara, quero permitir que o cliente tenha mais acesso, obviamente pelas tendências que a gente comentou, mas muita gente fala assim, meu concorrente vai copiar. A minha visão sobre isso, né? Minha visão suspeita é que é a seguinte, cara, hoje, se o concorrente quiser ver teu produto, ele vai conseguir ver de qualquer jeito, né? Ele vai fazer um cliente oculto, ele vai conhecer alguém que usa a plataforma. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma plataforma que ficou blindada com base nisso. Agora, o ganho que você tem ao mostrar para os outros leads que não vêm, ele é muito maior do que esse risco que você corre, né? Eu acho que isso é uma mentalidade que vocês inseriram aí e eu queria entender como é que você vê isso, né? Pô, você tem medo do concorrente copiar? Vocês vão nessa aposta mesmo de que, cara, é melhor liberar? Pode ter risco do concorrente copiar? Pode, mas é melhor você liberar e educar mais o mercado em massa do que estar disposto a esse risco. Como é que você vê essa questão? Porque realmente é algo que muita gente traz como objeção para a gente, né? Antes de implementar, e depois, quando implementa, acaba mudando essa mentalidade. Como é que você vê isso? Cara, eu acho que no nosso caso aqui, sendo, né, bem, de novo, casucial, assim, que eu posso falar com propriedade, eu acho que o nosso principal concorrente não são, né, as outras empresas ali, até porque a gente tem um super relacionamento, isso é muito, né, estranho de falar, mas a gente tem um bom relacionamento com os nossos concorrentes, de fazer reunião, de se encontrar em evento e tomar café, então a gente conversa, tipo assim, já é sabido, as pessoas conhecem a nossa plataforma, a gente conhece a deles, e é isso, a gente acompanha o lançamento, eles acompanham o nosso, então é meio que uma comunidade. Porque no nosso caso, basicamente, eu acho que a maior concorrência ainda é, tipo, fazer todo o processo manual, ir atrás do dado no Google, então eu diria que é o Excel, cara, é aquele Excel do fulano que trabalha há 35 anos na empresa, que ele montou meio que uma matriz ali que você insere algumas informações e ele dá um score para você tomar uma decisão, que você não sabe o que está por trás, você não sabe que informação foi inserida, você não tem controle para auditoria nenhum, mas basicamente o mercado atua assim. E aqui no Brasil, a gente tem uma infinidade de dados disponíveis, né, comerciais ali, que facilitam a empresa falar assim, cara, puxa, eu preciso saber sobre aquela outra, eu vou pesquisar no Google, eu vou achar alguma informação, vai, né? Então, assim, acho que hoje a nossa maior concorrência, então isso até facilita, a gente tem mais que educar o mercado e dizer que já existe tecnologia e num custo acessível, do que ficar muito, né, até mesmo pelo ecossistema que a gente tem ali, de todo mundo se conhecer, vindo mesmo, né, polo ali, então acho que é mais ou menos por essa linha, assim, a gente tem uma situação um pouco privilegiada. A minha opinião pessoal, Doug, né, sobre isso, eu acho que assim, cara, quem quiser, é igual a você, quem quiser copiar, quem quiser ver, a gente tem, né, inteligência de mercado em trocentas, né, todo mundo tem hoje, tá fácil de fazer, o próprio chat GPT, se você pesquisar, já faz comparação, e muito daquilo tá certinho, então assim, cara, é isso, quer copiar, né, eu acho que não é uma informação que a gente deva esconder, sabe?
mas, né, enfim, eu ainda entendo, eu já, enfim, tive algumas reuniões que esse ponto foi, né, mencionado, mas eu acho que quando a gente fala, quando eu olho, eu até, né, inspiro vocês a olhar a concorrência e ver o tamanho do mercado e qual a fatia do Oceano Azul ou não que você tem, porque isso é super relevante. No nosso caso, a gente luta com essa desinformação e falta de digitalização, a transformação digital para um comprador, para um gerente financeiro que tem que tomar a decisão, né, de crédito ali e vai pesquisar no Google sobre a saúde financeira de uma empresa, cara, é absurda. Isso eu estou falando Brasil. A gente tem, né, nosso core ali, como a gente tem essa rede de relacionamento global, normalmente as pessoas, a nossa dor mais latente é quando uma empresa precisa fazer negócio com outra empresa fora. E aí, por exemplo, a América Latina não é tão difícil, apesar que tem alguns paizinhos ali que é meio sofrido você encontrar informação, mas vai fazer negócio com a China. Cara, a gente tem o mesmo índice, o mesmo ranking para todos os países. É uma informação global, a gente tem algoritmo, tem AI, tem um monte de, né, tem uma parte do dado que essa pesquisa é feita manualmente, então a gente entra em contato, pega um nível de dado ali, se você quiser o nível mais premium e tal, né? Igual na Netflix, a gente tem pacotinhos ali que você pode consumir ou não de. Mas isso é super importante para você abrir um mercado e ter noção com quem você vai se relacionar. Então, acho que, cara, no final do dia, eu acho que você tem que esquecer um pouco a concorrência e trabalhar olhando para frente, fazendo negócio e tentar vender por você, sabe? Eu sei, pesquisa de mercado, não vou dizer que, cara, ter o contra-argumento na língua não é importante, mas no final do dia, de verdade, eu acho que o que faz a diferença é o que você mostra, como você se comporta, o que você compartilha. Então, eu sou mais partidário por esse lado e não tenho problema mesmo. Eu acho que tem que ser visto, e como eu te disse, faz muito parte do convencimento, né, dessa etapa que hoje em dia não é mais simétrica, né? Isso é um fator importante para a gente falar. Antigamente o funil era super correto, hoje em dia não é. Então, assim, você pode estar no meio, você volta, qualquer momento tem que ter um botãozinho para você levantar a mão, você nunca sabe qual é direito a etapa, você pode se basear ali, Discord, um monte de coisa, mas na real, hoje em dia está muito mais difícil de você prever aquela temperatura exata. Então, assim, poxa, se eu tenho mais um argumento, por que não usar, né? É, Então, enfim. total. Total. Esse ponto que você falou, né, sobre o funil não ser mais totalmente linear ali, ele é muito real. Tem cliente, para você ter uma ideia, que entra aqui para comprar a gente, o cara fala, cara, já estou acompanhando você no LinkedIn há 9 meses, por exemplo, né? Ou seja, o cara já está sendo educado, eu nem sabia da existência dele, do lado o cara já caiu para o fundo do funil direto, mas na verdade ele estava sendo educado esse tempo todo, eu estava sem visibilidade. Assim como o contrário, né? Às vezes o cara, consumiu um conteúdo de topo, aí algum amigo dele numa empresa já usa e aí gera uma indicação. Então, realmente é um negócio muito imprevisível, né? Eu costumo calcular ROI hoje em dia não por canal, por campanha, mas pelo montante total de lead que é gerado versus o investimento. Porque se você tentar fazer isso de forma minuciosa, você vai acabar se enganando muitas vezes, né? Porque às vezes uma campanha foi só para coletar todos aqueles que estavam. Então, o ROI não é daquela campanha, o ROI é do todo, é do awareness, né? Hoje em dia é isso daí, cara. Eu acho também que a gente tem que levar em conta qual foi né, enfim, se bem que nem dá, né, para ir falar do last click, lembra aquela discussão que a gente nem fala mais disso hoje, mas é real. Eu acho que hoje em dia tá cada vez mais difícil e tudo se complementa. O orgânico tá muito inserido no pago, dependendo da sua estratégia. A gente tem influência, né? Hoje a gente tem um marketing que não parece marketing ali por trás, né? Tentando abrir, quebrar barreiras e mitos. Então, eu concordo, eu também controlo por aí, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem que balancear com o investimento total e não dar direito ali para calcular o ROI exato de cada, enfim, estratégia do seu mix. Legal. Uma coisa que eu achei super bacana também foi tua visão sobre concorrência, que você comentou sobre juntos educar o mercado. É um negócio que eu acredito muito, né? A guerra, na verdade, ela é em capturar a demanda, né? E educar o mercado é bom, porque quanto mais gente educando o mercado, mais força você tem para todo mundo perceber que precisa da tua solução. Onde que está a guerra? É pegar essa galera que foi educada e você converter. Porque no final das contas, muitas vezes você educa o cliente para ele ir lá e comprar com o teu concorrente e vice-versa. Então, justamente, a guerra está na captura. Por isso que você põe demo, por isso que vocês fazem um monte de ação, porque no final tá todo mundo educando e a hora que o cara entrar no teu site, a hora que o cara entrar, é ali que a guerra começa, né? Porque você precisa demonstrar seu valor mais rápido para você converter. Então, por exemplo, a parte de demo,
Hoje no Brasil só tem a gente, na América Latina só tem a gente. Às vezes eu fico pensando, eu falo, cara, eu queria que tivesse outros players para multiplicar a força de educação e a gente brigar na captura, né? Mas muito legal que você vê dessa forma. E cara, para fechar aqui, né? Pô, todo mundo tá falando muito de AI, tá falando de mudança no mercado, né? Eu queria entender, pô, na tua visão, né, para onde que o mercado está caminhando em termos de marketing, geração de demanda? O que você vê que vai mudar nos próximos anos? Qual que é a tua visão? Aí, de fazer uma pergunta bem ampla, eu queria entender o que está passando na tua cabeça quando você olha para os próximos. É que hoje 5 anos já virou muito distante do jeito que as coisas estão evoluindo, né? Mas como é que você vê isso num prazo de 1 a 5 anos? O que você acha que, em linhas gerais, vai acontecer? Quais são os principais comportamentos, as tendências? Como você vê isso? Eu acho que assim, ó, quando me perguntam e a gente começa a falar sobre IAs e todo esse desenvolvimento que a gente está tendo, eu acho que uma coisa que a gente esquece, né, nesse lugar que a gente está é que a pessoa do outro lado também tem IA, né? Então, assim, hoje em dia tem um número do Gartner lá que fala que 60 a 70% dos compradores eles fazem o processo prévio. Então, assim, eles pesquisam, né, usam tudo que tem de ferramenta ali para chegar a uma levantada de mão e para. Então, hoje a gente tem que master já partir do princípio que a maior parte, hoje já acontece isso, né? Se a pessoa acabou convertendo no funil, essa pessoa já sabe um pouco sobre o seu produto, possivelmente ela já pesquisou concorrência, ela já sabe quais são seus fortes, suas fraquezas em relação. Então, eu acho que um ponto que ninguém fala é que cada vez mais os nossos compradores eles vão ficar mais espertos e, enfim, mais blindados contra, né, ações que a gente possa, enfim, criar, que a gente, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente ter muita noção e, né, ter muita, enfim, se basear muito em dado. Eu acho que dado ainda continua sendo uma grande. Aí a gente pode falar de hiperpersonalização, né? Todas. Tá acontecendo? Tá. Eu acho que a IA vai entrar, vai. Cada vez que nem a funcionalidade nova que vocês vão lançar. A gente já tinha, né? A leitura ali, basicamente por voz, e já era bacana. Pô, muito legal. Não, né? Tem algumas demandas no meio do caminho que elas vão, né? Enfim, eu acredito que a IA vai ajudar bastante a gente nisso, mas eu acho que ainda assim as coisas em marketing são muito cíclicas, e aí tá falando velho aqui com mais de 20 anos de experiência ali. Outro dia eu parei para fazer essa conta, cara, eu tenho mais de 20 anos trabalhando já. Então, já teve época que marketing de guerrilha era top, aí a eventos é uma coisa cíclica que vai depois abaixa. O webinar, pô, a gente tá fazendo aqui, teve uma época antes da pandemia, ali no meio da pandemia, que deu uma caída, aí no meio da pandemia voltou, aí evento presencial. Então, acho que a gente não pode negar que as coisas são cíclicas, tudo vai e volta. A IA ela vai estar no meio do processo e cada vez mais facilitando a nossa vida operacional ali, mas eu acho que ainda tem um quesinho que, dependendo do seu ICP e do seu público, né? A gente tem, enfim, produto para tudo, então não é uma coisa, o que eu vou falar agora não é, por exemplo, um negócio que a gente tem sentido no nosso produto para pequenos ali, mas, por exemplo, no nosso público mais private ali, nos negócios mais, né, que duram 6 a 7 meses para fechar, que a gente tem 7, 10 decisores, a plataforma vai ser repartida entre compliance, o pessoal de crédito, o pessoal de compras, ESG e tal, que é um processo mais parrudão que a gente tem. Cara, não dá para negar que ainda o contato hoje está sendo diferencial. Então eu acho que, não estou dizendo para a gente voltar 10 anos atrás, que era sentar na mesa e o cara comprava da pessoa e você tinha que mostrar, né, toda aquela prosperidade para induzir. Não, não é isso, mas assim, cada vez mais eu acho que hoje em dia o que está chamando a atenção e o que está fazendo a diferença e o que eu acho que vai continuar ainda um tempo é o contato e os pequenos toques ali no meio de toda essa digitalização que a gente tem, de como a gente personalizar e tornar o negócio um pouco mais humano. Porque, Matheus, vamos ser realistas, hoje em dia está super barato você ter uma plataforma, você automatizar um fluxo, você fazer diversos caminhos ali. Não é uma coisa mais complexa que uma empresa, enfim, nova não consiga fazer. Então, o overload ali de informação, o tanto de bombardeio que as pessoas estão sofrendo, cara, chega uma pessoa ali, tenta
estabelecer uma conexão real, ou que seja uma frase que puxe algum gatilho de uma conversa anterior no meio da sua régua ali, que toque, cara, faz a diferença. Então, eu acho que a IA vai vir, não tem como negar, ela não vai roubar o emprego da gente, ela só vai maximizar tudo que a gente faz, e eu acho que beirando a hiperpersonalização ali, que eu acho que já estamos nesse movimento e ela ainda vai evoluir mais, a gente não pode esquecer do contato humano, de tentar de vez em quando marcar uma reunião presencial, de olhar, né, ter aquele calorzinho e mostrar que a gente existe. Tem empresa hoje que não faz nem conversa com câmera aberta, então assim, cara, surreal, assim, surreal. Então, acho que isso é um diferencial nesse turbilhão de coisas que, pelo menos, tem sido, para mim, assim, um momento de reflexão. Às vezes a gente vai fazer um negócio aqui na Cial, aí eu penso, cara, isso vai ser ruído ou vai ser uma coisa que vai causar um impacto, vai fazer a diferença na vida daquela pessoa? E eu acho que, assim, também, cada vez mais o marketing de conteúdo genuíno ali, sabe? Criar mesmo relevância e não ir no chat GPT e pedir para fazer um post, gente. Então, que nem você faz, dá para ver que você está falando de você está causando ali, gerando, mas o negócio é verdadeiro. Eu acho que as pessoas percebem e a gente não pode, enfim, ignorar isso, que cada vez mais ali o conteúdo ou esses toques pessoais, eles têm um valor. E aí, à medida que sobe, né, eu acho que cresce o tanto de digitalização que a gente tem, processo automatizado e coisa fria, cara, os toques de contato humano ali, de algo mais pessoal, vão real fazer a diferença nesse período que a gente está passando e que eu acho que vai aumentar. Eu acho que a gente ainda está numa parte ali, no começo desse período de muito ruído e muita informação que está gerando uma desinformação. Eu acho que, basicamente, eu tenho visto isso, assim, a gente parece que está contribuindo para gerar aquela casca nas pessoas de não prestar atenção, que você não consegue falar real. E a gente sente isso até em evento, que a gente está lá no evento, né, atendendo a pessoa, às vezes a pessoa está falando com você, você pergunta, cara, qual é a sua dor? Me conta como é que é a situação da sua empresa, e você vê que a pessoa tem dificuldades para responder, porque ela não quer, ela quer só saber, entrega o folheto e vai embora. Cara, né, quem que a gente está criando? Isso para os marqueteiros. Aí, o que a gente está fazendo, sabe? Tipo, eu acho que a gente tem que pensar nisso, sabe? Cara, eu cheguei da Califórnia ontem, né? Eu tava ficando um tempo lá no Vale do Silício, fui também no SaaStr, que é o evento de SaaS, e, cara, vai muito na linha do que você falou, que eu vi a galera discutindo por lá, sabe? Ninguém tá falando de automatizar tudo com AI, nada disso. Na verdade, é a contramão. A galera tá valorizando muito mais o relacionamento. Eu vi muita empresa gigantesca que era full PLG, tipo Canva e tal, indo numa linha totalmente contrária. O CEO da Canva tava falando lá, os caras falaram assim, cara, a gente está indo numa linha agora de SLG, a gente quer fortalecer ticket, relacionamento, enterprise. Então, o que eu acho? Eu acho que a AI, ela vai estar, como a AI ela vai ser democrática a todos, né? O que vai acontecer é que todo mundo vai ficar 1000 vezes mais poderoso em termos de capacidade de execução. Então, eu estava dando uma palestra faz umas 3 semanas atrás, e aí uma pessoa me perguntou no final, falou, você acha que a gente vai trabalhar menos com AI? Eu falei, claro que não, a gente vai trabalhar mais, porque todo mundo vai ter AI. Então, se hoje a gente está jogando o jogo nesse nível, a gente vai começar a jogar o jogo nesse nível. É só mais uma tecnologia que vai potencializar, né, a força. Então, acho que mais do que nunca, essa questão de relacionamento que você comentou, ela vai ser mais importante, porque vai estar todo mundo produzindo conteúdo por AI, vai estar todo mundo fazendo prospecção por AI. Então, eu acho que onde a AI vai se casar muito bem é exatamente onde você falou, é para executar o operacional. Hoje, por exemplo, teve uma estatística que a CEO da HubSpot trouxe que 25 a 35% do tempo do vendedor hoje é fazer relacionamento com o cliente. O resto é mandando proposta, é gerando lista, é fazendo ata de reunião. Então a AI vai vir para potencializar, né, essa parte de relacionamento. Então, quem for bom de relacionamento na era da AI, ao meu ver, vai se destacar muito, né? Enquanto quem é tirador de pedido não vai. Então, mais do que nunca, o que você falou, a autenticidade vai se tornar cada vez mais valiosa, né? Super acredito nisso. A gente fez uma aposta aí nesse ano de começar a transicionar nossas estratégias para esse rumo e tem dado resultado. Então, assim, e é isso. Eu acho que eu ainda, por exemplo, eu vou nos eventos, as pessoas nem filtram, por exemplo, concorrentes para ficar disparando aquele monte de mailing boring e travadinho e chato e blá blá blá. Então, assim, imagina isso chegando na casa, hoje um comprador ali, que é uma das nossas principais personas,
coitado, ele é bombardeado. Então, assim, de e-mails. E por que ele vai abrir o meu? Então, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem que encontrar métodos e de usar né? Mas com certeza, eu sei que tem aquela afobação e naquela empolgação de uma empresa nova. Tô começando, puxa, vou puxar aqui, vamos fazer. Não tenho nada, qualquer coisa é melhor do que nada. Mas a gente tem que ter tem que estar muito ciente do que a gente está fazendo com a nossa lista de prospects, com a nossa, né, como a gente está aparecendo e como a gente está se posicionando, porque isso depois volta e a gente gera, enfim, um impacto negativo sem perceber. E aí você vai ver que o primeiro mês você fez lá do jeito tradicional, cara, até que funcionou. O segundo começa a cair. O terceiro já ninguém abre o seu e-mail, ou não sei lá qual é a sua estratégia, o WhatsApp, que seja. Então, assim, como manter essa relação sustentável, né? E a gente tem que gerar demanda no final do dia. Então é complicadíssimo, mas é isso. Isso eu tenho certeza que a IA não vai substituir, se a resposta ela não vai dar para você. Então, a gente precisa cada vez mais que os gestores aí, que as equipes de marketing e vendas sejam muito mais conscientes disso e comecem a trabalhar usando a IA ao seu favor e não, né, contra. Eu acho que é meio que isso, assim. É isso aí. Não, cara, sensacional. O Douglas, a gente tá chegando aí perto da hora do almoço, a galera começa a ficar ansiosa. Mas, cara, antes de passar para você aí as palavrinhas finais, queria primeiro te agradecer novamente. Acho que o papo foi muito rico. O que eu gosto desses papos é quando eu realmente, também aprendo aqui, né? Então, super legal ver uma operação estruturada que nem a de vocês, trazendo bastante visões em comum, mesmo com a gente, por exemplo, sendo uma startup, né? Vocês são uma empresa aí centenária, a gente é uma startup aqui, então é muito legal ver que, a gente está enxergando o mercado da mesma forma, ou até nos momentos que a gente não está, me gera muito insight. Então, obrigado demais aí por topar bater esse papo. Espero que a gente continue aí fazendo outros papos por aí. E, cara, fica à vontade para deixar a tua mensagem final aí pro pessoal também, enfim. Tá com você. Cara, só agradecer aí o convite. É muito bom ter esses momentos aqui para discutir e falar, enfim, poxa, só dar os parabéns para vocês que a gente acompanha de perto a evolução do produto e eu acho que isso é um diferencial que a gente, né, não mencionou, mas o produto também fala muito por si só. Então, quando o produto é bom, cara, a gente, né, tem uma facilidade ali para conseguir, né, vender e tal, e eu acho que vocês fazem isso muito bem, todo esse desenvolvimento da plataforma. Então é isso, eu queria, né, só agradecer o papo, falar para você que está assistindo aí que não testou ainda, fala com os caras aqui que a galera é bem bacana, testa um pouco aí na sua operação, não é caro, é como eu falei, hoje em dia a gente tem bastante coisa que não é cara, se arrisca, começa pequeno, que com certeza, né, você vai ver um impacto aí na operação. E quem não conhece a Cial também, por favor, acessa lá, cialdnb.com. Cara, a gente também tem ferramenta de prospecção, se você quer abrir mercado fora do Brasil, não vai sozinho, não compra passagem, vai lá bater na porta da empresa, faz uma avaliação antes, tem dado em tempo real, cara, o que você quiser. E é isso, essa é a nossa fortaleza. E aí, obrigado mais uma vez, Matheus, aí pelo convite e por toda essa parceria que a gente tem tido a esse tempo, né, de produto e, cara, e ganhos. E a gente tem, do nosso sentimento aqui, já te dando feedback ali, a gente sabe que a gente está só no começo, né? A gente tem usado, cara, para muita coisa, mas o legal é ter uma plataforma que a gente sabe que tem infinitas possibilidades ali, e tem mesmo, não estou falando da boca para fora, tem, porque cada vez a gente vê. A gente não falou de API, mas, cara, é lindo quando a gente troca de plataforma para mostrar a integração, a gente consegue fazer isso, os capítulos ali a gente consegue separar por dor. Cara, eu sou super fã de vocês e o que precisar, conta comigo, tá? Sensacional. Conta com a gente também sempre aí para te tracionando mais inovação, né? E transformando isso num negócio cada vez maior. Fechou, Douglas? Brigadão aí, Fechado. cara. Valeu pro pessoal que assistiu a gente aí também. E vamos nessa. Bora. Tchau, gente. Valeu. Valeu. Tchau, Tchau. tchau.